Aplauda mais forte, exalte ao Senhor. Adore ao Senhor, porque Ele é Deus e além dEle não há outro. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 1, versículo 9. Daqui a uma hora, nós vamos louvar a Deus por 2023. Daqui a uma hora, nós temos muito para agradecer por tudo que Ele fez. Josué, capítulo 1, versículo 9. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia. E se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no altar. Vamos fazer silêncio agora, para ouvirmos a palavra de Deus, que diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Senta no seu lugar, apesar de saber que a igreja está cheia, vamos fazer silêncio para ouvir a palavra de Deus e já nos preparar para o ano que vai começar. Amém? Vamos nos aquietar aí na presença do Senhor. Irmãos, quando a gente olha para este texto, que é um versículo muito visto nas mídias sociais, é um versículo que você encontra em muitos lugares, muita gente não sabe o contexto que isso foi dito. Isso foi dito para Josué, depois de 30 dias da morte de Moisés. Moisés, aquele que foi chamado para ser o libertador, Moisés que foi um estadista, Moisés que foi usado por Deus para tirar mais de 2 milhões de pessoas do Egito, havia morrido. E quando Moisés morre, depois dos 30 dias de luto, Deus chama Josué para uma conversa. E às vezes, pastor Leandro, a gente fica pensando, ouvindo o pastor Antônio, lendo a palavra, não deve ter sido nada fácil para Josué substituir Moisés. Não deve ter sido nada fácil para ele estar no lugar do homem que foi chamado e até hoje é um dos maiores vultos da história. Não deve ter sido fácil quando Deus chama Josué. E Ele chama Josué, e olhando para a vida de Josué, nós aprendemos muito sobre força e sobre coragem. Para começar, ele aceita, Débora, aquilo que Deus o chamou para fazer. Para começar, a gente olha e lendo este texto, a gente pensa o que será, João, que ele pensou naquela hora, que ele era até então apenas o servo de Moisés. E agora Deus chega para ele, ele vai falar sobre força e sobre coragem. E não importa a sua religião, mesmo você que hoje veio nos visitar, a convite de alguém que é daqui da igreja, não importa qual é a sua religião, mas uma coisa, a vida exige de todos nós que estamos aqui, os mais jovens, os adultos, os idosos, a vida exige de nós força e coragem. Você já percebeu isso? A vida exige isso de nós o tempo todo. Até, Gustavo, para a gente tomar uma decisão, nós precisamos de força e de coragem. É por isso que muita gente entra ano e sai ano e fica do mesmo jeito. E aí, às vezes, essas pessoas que ficaram do mesmo jeito, olham para a vida do outro, que rompeu, que fez muitas coisas, que conquistou, mas não olhou que ele precisou de força e de coragem. Quando a gente olha para isso, quando a gente pensa que até para a gente romper com o que está errado, a gente precisa de força e de coragem. Daqui a pouco, eu não sei se alguém daqui tem esse costume, tem um monte de gente que faz promessa de o que vai fazer no ano. Dia primeiro, quem faz um tanto de promessa para você mesmo, não é para Deus, faz um tanto de promessa. Você fala, esse ano eu vou fazer isso, isso, isso. Quem faz? Pode falar, irmão. Levanta a mão. E quem cumpriu? A mão sumiu, irmãos. As mãos sumiram. Não, igreja. Porque a gente entra o ano e a gente fala, olha, eu separei lá, isso é fácil de fazer. Já separei lá 12 livros, um por mês. Já separei uma Bíblia nova que eu ganhei e vou estudar nela. Já separei as coisas que eu preciso fazer. Mas eu só prometi isso. Porque tem coisa, irmãos, que não é fácil prometer.
E aí até para a gente romper, até para recomeçar, a gente precisa de força e de coragem. Você precisa de força e de coragem para acordar na hora que você acorda, pelo menos uma parte aqui. Tem 2 irmãs aqui que acordam 3 horas da manhã para trabalhar. 3 horas da manhã, as donas da padaria aqui, ó, que são da nossa igreja, da padaria do Baixinho, 3 horas, e sabe o que é o caso? 3 horas, às vezes eu estou indo a dormir, e eu fico pensando que elas estão levantando para trabalhar. Só que a gente precisa, cada um de nós do nosso jeito, cada um de nós em uma área, nós precisamos de força e de coragem. Uma pessoa corajosa, mas que não tem força, ela não vai resolver muita coisa. Ela pode ter coragem, mas se ela não é força física não, irmãos, é força de vontade, é determinação. Ela pode ter coragem, mas sem força, ela não vai resolver muita coisa. Muita gente que é fraca, mas tem coragem, não vai resolver. Então, quando Deus chama Josué, ele chama e ele vai falar para Josué de 2 coisas que ele precisava ter. E ele começou ali, explicando para Josué algumas coisas. Ele explicou para Josué como que seria dali para frente. Ele explicou e ele esperou Josué decidir o que ele queria. E Deus nos explica, irmãos. Deus nos explica muita coisa. Mas muita coisa sai errada ao longo da vida, não é porque Deus está de marcação com você. Muita coisa não dá certo, não é porque Deus pegou no seu pé e falou que não vai te ajudar. É porque muita gente não se dispõe a ouvir o que Deus tem para falar. E ele explica para Josué, e ele vai dizer para ele, olha, para você desempenhar bem a sua vida, você tem que entender que você vai enfrentar, e disso aqui todo mundo que está aqui sabe bem, fala bem forte assim, dificuldades, problemas, obstáculos. Quantos que você teve nesse ano? Irmãos, quando a gente para e pensa, quanta coisa que aconteceu neste ano. E tem coisa que ainda está acontecendo. O ano vai virando e tem coisa que ainda está acontecendo. Deus chega para ele e Josué agora ouve o que Deus está explicando. E aí Josué toma uma decisão. Para você não dormir, fala bem alto assim, Josué decidiu viver tudo que Deus tinha para ele. Você tem noção de tudo que Deus tem para você? Você tem noção que à medida que a gente vai vivendo, se a gente não acredita de verdade na palavra, se a gente não acredita de verdade em Deus, não importa se você é católico, evangélico, espírita, livre pensador, mas você tem noção que se você não se posiciona para viver o que Deus tem, você vai passar pela vida sem viver as promessas de Deus. Eu dei um exemplo aqui no culto das 8 e é de verdade, é uma coisa que me chama muita atenção. Agora, quando vocês verem, vocês vão lembrar de mim. Um dia eu conversando com uma pessoa, aconselhando uma pessoa aqui da igreja, eu falei com ela assim, fulana, você tem 2 opções. Ou você vai passar pela vida, ou você vai fazer uma história para a sua vida. Você tem 2 opções. E ainda eu falei com ela, você já viu aquela namoradeira? Aquilo, irmãos, se você tem, não é pecado não, irmãos. Não estou dizendo que é demônio, não é nada disso. Mas eu paro, eu olho na rua, quando eu vejo aquilo. Aquela mulher é o símbolo da pessoa que está passando, está vendo a vida passar. Ela está lá olhando, e passa um, passa outro. Aquela escultura da namoradeira é bonita, mas ela está só vendo a vida passar. E aí Deus chega para Josué e fala, Josué, você tem 2 alternativas. Está rindo, é engraçado, né? A gente olha a namoradeira, eu acho ela bonitinha, mas ela fica só ali olhando tudo acontecer. Josué, você tem 2 alternativas. Ou você vai viver o que eu tenho para você, ou você vai ver a vida passar. Faz uma análise aí, você e Deus agora. Você viveu em 2022 tudo o que Deus tinha para você? Você aproveitou? Irmãos, eu lembro que um dia a gente estava lá em casa conversando, pastor passando roupa e eu olhando, que essa parte é boa, detesto passar roupa, e ele passando roupa, eu olhando e falei, amor, você viu que fulano suicidou? Sério, amor, fulano suicidou? Eu falei, suicidou. E a gente conversando, ele virou para mim e disse, você já teve vontade de morrer algum dia? Eu falei, eu tive vontade de matar uma meia dúzia, mas de morrer nunca, mas matar uma meia dúzia eu já quis matar. Irmãos, a gente precisa decidir, e agora Deus fala com Josué,
E depois da hora que Deus fala com ele para ser forte e corajoso, ele vai enfrentar muita batalha. E tem gente aqui que já aprendeu a enfrentar a batalha. Tem gente aqui que já lutou muito. E para chegar na terra que Deus prometeu, a Bíblia diz que ele enfrentou 31 batalhas. E a gente não imagina, porque é fora do nosso contexto, é muito fora da nossa cultura, imaginar espada, imaginar escudo, é muito fora da nossa cultura. Mas vocês acham que porque Josué estava com a presença de Deus, que o povo das terras onde ele entrava, ó Josué, fica à vontade, pode passar, a minha terra é sua. Não tinha isso não, irmãos. Como não tem nada fácil para nós. Pastora Jéssica está por aqui, acho que está lá atrás, ela tem uma máxima, ela fala assim, pastora, só tem 2 jeitos de ficar rico. Você já ouviu a pastora Jéssica falando isso? Ou você é herdeiro, ou então você tem que trabalhar demais para ter alguma coisa, porque nada é fácil. Irmãos, a gente aqui é uma igreja de gente que trabalha muito, de gente que luta muito, de gente que quando conquista um carro e traz para consagrar, quando conquista uma casa, a gente sabe a história, e a história de gente forte e corajosa. E agora Deus estava falando com ele, é a sua vez, você vai lutar, mas você vai vencer. Irmão, esse Josué aqui morreu, mas só quem está vivo e acordado dá glória a Deus aí. E Deus hoje não está falando com esse Josué. Tem algum Josué aqui, que alguém chama Josué? Tem alguém? Ninguém chama Josué aqui? Então tá, no 3 você grita o seu nome, mas grita alto para acordar o irmão que está cochilando. Vamos lá, 1, 2, 3. Vocês vão gritar ou não vão? Né? Vamos lá, 1, 2, 3. Deus chama Josué e fala, Josué, você precisa passar por uma fase nova. Você precisa começar um tempo novo na sua vida. Se você ler com calma o capítulo 1, ele vai conversar com Josué no capítulo 1 assim, meu servo Moisés é morto. Meu servo a quem você servia é morto. Ele chama Josué de servo de Moisés. Ele não chamava Josué daquele que era o líder do povo. E ele fala para Josué, Josué, chegou a hora de você passar de fase. Você acabou de gritar o seu nome. A decisão de fazer alguma coisa nova acontecer. A decisão de viver o que Deus tem para você. Ou de ficar lá, vendo a vida passar, ela é sua. Deus não vai fazer o que é para a gente fazer. Com certeza, além de mim, tem mais dona de casa aqui que já orou. Quando aquela cozinha, fez Deus que minha conta bancária seja igual a essa cozinha, lotada. Que minha conta bancária seja próspera, igual esse monte de panela na pia. E Deus não apareceu para lavar vasilha, porque era para eu fazer. E o que é para você fazer é ser forte e corajoso. Você vai ter que ser forte para acordar mais cedo, para ter devocional de qualidade com Deus. Você vai ser forte para entrar nos 12 dias de jejum. Começa daqui a pouco, 24 horas de oração. 12 dias seguidos. Se você não deu o seu nome, você está atrasado, mas ainda dá tempo. Procura a pastora Isabela e resolve. 12 dias de jejum. Porque a gente precisa ver o sobrenatural de Deus acontecer. A gente não vai só mudar de ano, a gente não vai só dar feliz ano novo. Você está do lado de alguém que vai se esforçar para conquistar aquilo que Deus tem. Você está do lado de alguém que vai ser corajoso para enfrentar as coisas que a vida vai apresentar. Tem desafios na escola, tem desafios no trabalho, tem desafios na família, tem desafios até na igreja. Mas Deus está dizendo hoje, Deus está te chamando hoje, seja forte e corajoso. E aí ele vai falar com Josué, Hermes, de uma forma que Josué vai mudar de nível. Fala comigo, mudar de nível. Sabe o que Deus está falando com ele? Você era só servo de Moisés, mas agora você é o líder do povo. E a gente para e pensa, de verdade, eu não queria estar no lugar de Josué, só para viver os milagres, substituir Moisés. Todo mundo aqui já ouviu falar de Moisés,
mas talvez você não tinha ouvido falar de Josué. Mas Moisés você viu, abrindo o Mar Vermelho, aquela coisa bacana que passou no cinema, as pragas, o faraó, e todo mundo viu. E agora ele chama Josué, e ele vai começar a dizer, para você mudar de nível, você tem que mudar o seu jeito de pensar. E esse jeito de pensar, irmãos, ele fala conosco também nesta noite. Tem muita gente achando que Deus vai fazer o que você tem que fazer. E aí a gente começa por família. E viver em família é um desafio, você tem que ser forte e corajoso, você concorda? Porque toda casa tem um chato. E eu espero que não seja você. Toda casa tem um folgado, e eu espero que não seja você. Toda casa tem alguém que deixa os negócios fora do lugar. Toda casa tem alguém que come e esquece que tem mais gente para comer, e eu espero que não sejam vocês, amém? O amém foi baixo. Toda casa tem, irmãos. E aí a gente tem que aprender que os planos de Deus para a gente mudar de nível, eles começam dentro da nossa casa. A gente tem alguns acordos ao longo do nosso casamento. E a gente decidiu, aí nós vamos fazer visita, e essa semana nós vamos fazer uma visita, e o casal falou com a gente assim, vocês não brigam? Eu falei, irmã, não dá tempo. Mas vocês não brigam mesmo? Eu falei, não, irmã. Mas na hora de brigar tem coisa melhor para fazer do que brigar, porque o tempo é pouco. Vamos resolver outras coisas, né? Porque não dá, a gente combinou. E aí eu deito no ombro desse homem. E ele não ronca, ele canta para mim dormindo, ele canta, e ele canta com vontade, ele canta alto, com vontade, e eu durmo, irmãos, porque eu combinei, canta, seu André conhece, mas André também canta, então não vale, né? Mas ele canta dormindo para mim, e eu durmo, e de vez em quando, eu acho que é uma trombeta, alguma coisa, eu viro de lado, mas a gente combinou de passar de fase, de passar para uma etapa nova. Irmãos, é muito ruim viver empurrando a vida. É muito ruim quem você trabalha com alguém que não gosta do que faz. É terrível. A pessoa que trabalha e não gosta do que faz, ela chega mal-humorada. E você fica orando para ela acontecer alguma coisa para chegar melhorzinho. É horrível. É horrível você estar numa casa que a pessoa... Irmão, quem está mal-humorado, quem não é forte e corajoso, você conhece. A pessoa anda e arrasta o pé. Tem um trem que agarra o pé da pessoa no chão. Ela anda arrastando o pé, aquilo me enlouquece. Fala, meu filho, tira o pé do chão e vamos andar, igreja. Porque a gente precisa viver o que Deus tem para nós. E chegou a hora de você viver a sua própria história. Com a mudança de ano, você deixará em 2022 situações e coisas que você não pode levar para 2023. Você não pode levar. E para isso a gente precisa da direção de Deus. Se você está pensando em casar, pede a Deus direção. Se você quer engravidar, depois do culto eu oro para você. Estou querendo consagrar meninas, irmã, então não me escasseje de engravidar, né? Estou querendo. Agora só que a gente vai ver que para isso tudo, se alguma coisa der errada, irmãos, com respeito aos visitantes que estão aqui, o que dá errado, a responsabilidade é sua. O que dá errado, não dá para a gente terceirizar a culpa, irmãos. A gente às vezes toma uma série de decisões sem perguntar para Deus, e aí a gente quer terceirizar a culpa do que deu errado. E agora Deus chama Josué, e Josué não tinha mais Moisés do lado dele para dizer para ele o que fazer. E agora então, Rosimere, Deus vai explicar para Josué o que ele tinha que fazer. E ele vai dizer, meu servo Moisés é morto. Ele terminou o que ele tinha que fazer. E agora, Deus dá a Josué 4 direções. E eu quero falar sobre isso e depois nós vamos orar. Fala comigo assim, a primeira direção. Deixar o passado para trás. Irmão, aproveita que o ano está mudando e deixa o passado, para de olhar a vida pelo retrovisor. Eu lembro que eu convivi com uma pessoa muito de perto, que ela na hora de brigar, ela sabia a data da outra briga, a data. Ela sabia a data. E aí teve um dia que ela foi longe. Eu falei, meu Deus do céu, agora revirou até os defuntos no cemitério do Bonfim. Porque no ano de 1970, eu lembro como se fosse hoje, era um domingo, e você fez isso e isso comigo. Eu falei, olha, 70 eu contei, eu tinha 4 anos, e eu falei, está longe demais.
E quanta gente está assim, irmãos. Quanta gente não perdoa. Quanta gente está tão cheio do passado dentro de si, que fica comparando as coisas que estão para acontecer. E Deus está à sua frente. Deus está na sua frente, Ele está te chamando. De novo, Ele está te chamando. E Ele está falando para você: eis que faço uma coisa nova no meio de vocês, que todos verão, todos verão. Só que a gente precisa, irmãos, a gente precisa deixar o passado. Irmãos, eu sei que eu não acho difícil perdoar, não, até porque um dia que eu li um negócio, não é versículo bíblico não, mas eu amei. Parece com a gente, a mulher falou assim, até muita gente sabe quem é: eu não guardo nem dinheiro, vou guardar rancor. Foi minha cara, essa mulher falou por mim: não guardo nem dinheiro, vou guardar rancor. Falei, essa fala é minha. E tem gente que é difícil para perdoar. E o passado vai perseguindo tanta gente, que daqui a meia hora, 20, 40 minutos, o ano vai virar. Mas tem gente que vai virar na hora que foi embora: passado, vamos embora, que amanhã nós vamos acertar umas contas com esse povo. Quanta gente está assim, e porque olha a vida pelo retrovisor, está perdendo o que Deus tem para fazer. Irmão, aproveite cada dia. Você tem pela frente 365 oportunidades para viver o melhor que Deus tem para você, para contrariar a expectativa humana, para contrariar a expectativa dos economistas, para contrariar as matérias de jornais e viver aquilo que Deus tem para você. 365 oportunidades novas. E agora Deus fala com ele outra coisa. Fala comigo assim: segunda coisa, dispõe-te para seguir em frente. E seguir em frente dá trabalho, igreja. Dá trabalho. Porque às vezes você vai caminhar sozinho. Às vezes quem era para te ajudar não vai te ajudar. E o pior não é quem não ajuda, o pior é quem atrapalha. Vocês estão me entendendo? O pior não é quem não te ajuda, é quem te atrapalha. E agora Deus está falando para ele: olha, você vai ter que caminhar, é olhando para frente, é vendo que eu faço uma coisa nova. Irmãos, e a palavra nos diz que as misericórdias dele, do Senhor, se renovam todas as manhãs. Quando você acordar amanhã, dia 1º, a misericórdia de Deus terá se renovado. Quando você acordar dia 2, fevereiro, na hora que você estiver cansado, a misericórdia de Deus terá se renovado. A terceira coisa, olha o que Deus falou com ele. Repita e diga assim: terceira coisa, creia nas promessas. Irmãos, e parece fácil quando a gente lê. Parece fácil acreditar em milagre quando a gente ouve falar. Mas para viver milagre, você precisa saber quem é Deus. E a diferença hoje que governa muitas pessoas é que o Brasil é cheio de religioso, mas de gente que conhece pouco a Deus. Porque para conhecer alguém, você passa tempo com ela. Concorda comigo? Casal de namorado, que passa o namoro todo só conversando, para um conhecer o outro. Amém, irmãos? Né? Aí tem gente que não dá tempo de conhecer e casa e descobre depois que casou errado, porque no namoro estava ocupado fazendo aquilo que não era para fazer no namoro. Aí descobre que pegou um abacaxi, agora descasca, o abacaxi é todo seu. Só que agora Deus está falando que é para a gente crer nas promessas. E crer nas promessas, irmãos, você precisa conhecer quem é Deus para você. Josué sabia quem era Deus, porque ele estava colado em Moisés. Ele viu de perto tudo o que Deus fez, e então ele sabia onde ele estava indo. A quarta coisa, diga assim: eu preciso usar as estratégias que Deus tem para a minha vida. Irmão, usar as estratégias que Deus tem. É neste contexto, neste mundo atual, que o mundo quer fazer com que a igreja descreia, desacredite de Deus. Este cenário que a gente vive hoje é para nos afastar, é para tentar achar uma explicação científica, uma explicação natural para nos afastar de Deus. Só que nós aprendemos rápido que quanto mais longe de Deus nós estamos, mais frustrados nós nos sentimos.
Comece a criar essas estratégias, arrumando tempo para você buscar Deus. Você que talvez tenha sua igreja, veio aqui quando visitar hoje, arrume tempo para buscar Deus. Priorize Deus na sua vida e crie estratégias, irmãos. Aqui tem gente que trabalha com venda, gente que vende. Irmãos, aqui tem gente que se tiver... tem uns 3 aqui que eu não posso olhar para os lados. Mas se você falar, vende essa lâmpada queimada para mim, vendo. Quanto que eu vou ganhar de comissão? E vende lâmpada queimada. E vai, sabe como é que é? Imagina as pessoas vendendo. Gente, está precisando de cerol, fazer linha chinesa. Vão, isso é pecado, igreja, isso é proibido. Mas tem gente que vai vender até lâmpada queimada. É gente que quando vê o problema, ele não vai se curvar. E a decisão de ser forte e corajoso é sua. É uma decisão pessoal que nós tomamos, irmãos, todos os dias. Você tem que ser forte para vencer aquela soneca do seu celular. Aquele trem não é de Deus não, igreja. Aquele trem que te perturba, que você quer dormir, não pode. Levanta logo, aquele negócio é uma miséria. Aquilo desperta de 10 em 10, 5. Aquilo não é de Deus, você tem que ser forte e corajoso para acordar e falar, hoje é o dia que o Senhor criou e é nele que eu vou me alegrar. Mas você precisa pedir a Deus para estar no lugar da sua vida que é só dele. Tem um lugar dentro de cada um de nós aqui que é só de Deus preencher. E não adianta você tentar colocar nada nem ninguém neste lugar que é só do Senhor. Irmãos, eu quero orar com vocês agora. Daqui a pouquinho a gente vai entregar para Deus, agradecer a Deus por 2022 que está indo embora e receber 2023. Mas nada vai mudar se você não tomar a decisão de mudar. Nada vai mudar. Outro dia eu conversei com uma pessoa daqui que não tem ninguém que não admira essa pessoa. Aí eu assustei, que ela falou comigo assim, eu estou orando para ser uma esposa melhor. Eu falei, minha filha, só se você for arrebatada, não tem jeito de ser melhor. A pastora Bárbara já até sabe, estou orando para ser uma esposa melhor. Eu falei, mas onde que você quer ser melhor? Pastora, eu preciso criar uma estratégia nova para resolver aquilo que eu não resolvi até agora. Gente, às vezes a estratégia vai ser você, irmã, falar menos. E vai ser orar mais. Às vezes, meu irmão, a estratégia nova vai ser você chegar em casa e falar, mulher, me dá o óleo que eu vou ungir essa casa toda hoje. Porque as mulheres que ficam ungindo as casas, lembrando os maridos, a maioria, mulher, me dá o óleo, eu vou ungir essa casa toda hoje. Chama esses meninos, eu vou orar. Traz logo a calopsita, o periquito, traz os papagaios. Eu vou ungir todo mundo, eu vou orar. A mulher vai ficar boa, a cabeça vai sarar. E sabe o que a gente vê? Que tem muita gente querendo que Deus faça alguma coisa sem mudar o estilo de vida. Irmãos, a palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova todas as manhãs sobre nós. Mais do que ninguém, você sabe o que você precisa mudar. É muito triste, a gente vê um ano acabando, daqui a pouco o pastor vai orar e vai consagrar os projetos de vida para 2023. É muito triste se você fizer um projeto e chegar no final do ano e não ter nada para contar. Nada para contar. Não aconteceu nada, não deu nada certo, eu não fiz nada. É muito triste. Mas hoje Deus está dizendo para você, 2023 é o ano da força e da coragem. E é você que vai ter que ter força e coragem. Não é Deus que vai fazer aquilo que é para você fazer. Tenha coragem para voltar a estudar. Tem uma cadeira de faculdade esperando por você. Tenha coragem para fazer um curso técnico. Tenha coragem para decidir ser uma pessoa melhor. Pastor, eu estou insatisfeito no meu trabalho. Mas o que você está fazendo para arrumar outro emprego? O que você está fazendo para ganhar mais? O que você está fazendo para melhorar? A força e a coragem que Deus tem é para dar a você. Você pode ficar de pé por um momento no seu lugar? Irmão, talvez hoje, olhando esse ano todo que passou, tem gente aqui que não tem muita coisa boa que está lembrando. Mas você tem, volto a dizer, 365 dias pela frente para realizar aquilo que Deus te prometeu. Só que essa oração é por você agora, para você pedir a Deus força e coragem para essa área da sua vida que você vai ter que romper.
Feche os seus olhos, vamos orar. Fala: Deus, eu preciso de força e de coragem para romper nessa área da minha vida que o Senhor sabe. Às vezes você precisa de força e de coragem para o seu casamento. Às vezes você precisa de força e de coragem para conviver melhor com seus filhos, com a sua parentela. Às vezes você precisa de força e de coragem para fazer a vontade de Deus acontecer. Então vai orando agora. Começa a orar por você. Essa oração não é pela sua família, é você e Deus agora. Sim, Deus, eu apresento ao Senhor cada um que está nessa noite, pedindo ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor mostre, Pai, onde nós precisamos de força, de coragem. E é preciso, Deus, ter coragem para pedir ao Senhor para nos mostrar, porque não adianta que o Senhor nos mostre e nós não mudarmos atitude, não tomar uma postura diferente. Pai, nós queremos resultados diferentes, e para isso, Pai, nós precisamos de atitudes diferentes. Pai, daqui a pouco o ano vai estar começando, e se nós continuarmos na mesma atitude, vai ser só mais um ano, vai ser só mais uma data que vai mudar, mas vai ser só mais um calendário que vai trocar. Deus, mas nós queremos, ó Deus, entrar com o ano de 2023 com a Tua bênção, com a disposição, Deus, de cumprir a Tua vontade, de cumprir, ó Deus, aquilo que Te agrada, de fazer, ó Deus, aquilo que Te agrada, de fazer cumprir a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Deus, nos dê disposição, nos dê força, nos dê coragem, nos dê vontade, Deus, se for preciso, de acordar mais cedo. Sim, nos dê vontade, Deus, de falar menos, se for o caso, nos dê vontade de participar, ó Deus, de participar do projeto do Senhor na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, Deus, por onde nós passarmos, que nós sejamos bênção, que nós sejamos aqueles que pacificam, que nós sejamos aqueles, Deus, que exalam amor, ó Deus, que liberam perdão, que pede perdão, que impulsiona, que motiva, que tem uma palavra de bom ânimo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conta conosco. O Senhor, Deus, nessa noite, dê para nós a força de Josué, a força e a coragem para romper, para lutar, para guerrear e para vencer as batalhas que o ano de 2023 nos reservam. Abençoe os teus filhos, ó Deus, em nome de